Meus queridos, boa tarde, tá bem? A paz do Senhor seja com você, amém? Amém. Meus irmãos, acredite que para mim é um prazer ter vocês aqui, tá? Algumas caras novas, né? Algumas pessoas novas que eu tenho o prazer de conhecer hoje aqui. Alguns que já têm estado conosco aqui. Muitos sejam muito bem-vindos também no nosso meio, vocês, todos que estão aqui junto conosco. E hoje nós vamos realmente celebrar um momento que é muito importante para a história da igreja, porque a gente vai estar reconhecendo e ordenando a nossa irmã Sandra ao diaconato. Isso vai ser tudo muito bem explicado ao longo do culto, tá? Mas nós vamos começar esse nosso momento de louvor e de adoração a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém? O nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é maravilhoso. E é bom quando nós podemos estar todos juntos e nós temos essa chance de o louvar e adorar. Então, se sinta muito à vontade aqui, tá? Principalmente você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, olha, se sinta muito à vontade, vocês estão em casa. E eu vou iniciar esse culto, na verdade, fazendo uma leitura, como nós sempre fazemos aqui, fazendo uma leitura do Salmo de número 117, os versos de número 1 e 2, tá bom? Salmo 117, versos 1 e 2, onde é dito assim, né? Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós. Imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém? Amém. E termina dizendo, aleluia, glórias sejam dadas a Deus. O amor de Deus por nós, ele é infinito e dura para sempre. Vamos orar, eu vou pedir a você que fique de pé. Nós vamos começar esse culto de adoração ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com Ele em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela chance, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, reunidos em Teu nome, para te louvar, para te adorar, para te bendizer, para levantar, ó Deus, as nossas mãos a Ti em louvor e adoração, para abrir o nosso coração e dizer o quanto nós somos gratos a Ti, ó Deus, por quem o Senhor é, mas também, Senhor, Te somos gratos, porque hoje é um dia muito especial para a nossa igreja, que a nossa irmã vai ser, ó Deus, levantada ao diaconato, eu creio que isso veio de Ti, e também nós teremos a chance e a oportunidade de ouvirmos a Tua voz, através da pregação da Tua palavra. Então hoje, Senhor, é um dia especial para nós. Abençoa tudo que nós vamos fazer aqui, eu te peço em nome de Jesus, que a sua presença seja sensível em cada coração aqui, que nós não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que nós saiamos daqui diferentes, tocados por Ti, Pai. Nós te pedimos isso e nós já te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém e amém. Vamos saudar ao nosso Deus com uma linda salva de palmas, amém? Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Amados, vamos então participar do momento da pregação da palavra, em que nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, nós vamos estar aprendendo um pouco mais hoje, nós vamos estar ouvindo a voz de Deus para a nossa edificação, enquanto pessoas e enquanto igreja, tá bem? E para isso, eu vou estar lendo o livro de Atos, capítulo 6, os 6 primeiros versos. Se você não tiver trazido a sua Bíblia, não tem problema que nós vamos projetar ali, tá bom? Então vamos lá, Atos capítulo 6, os 6 primeiros versos dizem assim. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, ou dos crentes de fala e de costumes e cultura grega, contra os hebreus, ou judeus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Imagine como se fossem os 12 apóstolos aqui
convocando toda a igreja para uma reunião. E disseram, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não é razoável. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, eu quero que você grave essa palavra, dentre vós, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito, ou novo crente, de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Peça para que Deus faça aquilo que eu não posso nem consigo fazer, que é abençoar a sua vida. Só Deus pode abençoar a sua vida. Então nós vamos orar, nós vamos pedir para que Deus fale conosco nesse momento em nome de Jesus, tá bem? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Porque eu creio de todo o coração, ó Deus, que quando nós lemos a Tua palavra, algo sobrenatural já começa a acontecer. O Teu Espírito Santo começa a passear no nosso meio e, Senhor, o Senhor vai tocando no nosso coração. O que eu te peço agora, ó Deus, é que o Senhor faça aquilo que eu não tenho capacidade de fazer, que é abençoar os Teus servos, que o Teu Espírito Santo fale aquilo que as minhas limitações naturais não conseguem suplantar, que é falar ao coração de cada um deles, ó Deus, tocar no coração de cada um, e que nós saímos daqui edificados. Eu te peço agora nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tira a nossa atenção seja removido daqui, Senhor. Que todo espírito contrário saia daqui em nome de Jesus. Que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor. Que nós sejamos cheios da tua presença santa. Tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amados, preste atenção numa coisa. Como introdução, eu quero dizer para você o seguinte, que o livro de Atos, ele nesse capítulo, ele fala de uma situação muito real que estava acontecendo na igreja naquele momento. Era uma situação real, como de repente poderia estar acontecendo aqui no nosso meio. É importante que quando nós lemos a Bíblia, nós façamos a conexão da nossa vida com a vida daqueles que participaram dos eventos que são ilustrados aqui. Toda pessoa, todo personagem bíblico, ele era tão real quanto você é, quanto eu sou. Eles viveram a sua época, a sua geração, como nós hoje estamos vivendo a nossa geração, estamos vivendo a nossa vida. Mas você precisa entender e ter isso sempre no teu coração. Eles eram tão reais quanto você e eu. Eles passaram pelas mesmas situações que você e eu. A igreja enfrentou as mesmas situações que hoje a igreja enfrenta. Por isso que nós, ao longo dos séculos e dos milênios, nós podemos dizer que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Por quê? Porque o que eles passaram, nós passamos. E se eles venceram, nós podemos vencer também. Amém, gente? Amém? Se eles passaram por tribulações e venceram, então nós que passamos por tribulações e problemas, nós também podemos vencer. Porque o mesmo Deus deles é o mesmo Deus nosso. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Amém? E o mesmo Deus fiel que nós conhecemos e a quem nós servimos é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre. Amém? Mas vamos voltar aqui. Houve uma situação natural, normal, de uma certa desorganização dentro da igreja. A igreja estava crescendo. O grupo de discípulos estava crescendo. E veja, um dos papéis fundamentais da igreja, além da pregação, que é o fundamental, mas um dos papéis fundamentais da igreja é cuidado, é cuidar de pessoas. A igreja existe também para cuidar de pessoas. Se ela não cuidar de pessoas, não tem motivo a gente estar aqui. E o que aconteceu foi o quê? Dentro daquele grupo grande havia um grupo de cristãos recém-convertidos, que eram de língua e cultura grega,
E eles repararam que as viúvas deles estavam sendo proteladas, estava havendo algum problema ali em que elas não estavam recebendo a ajuda diária. Percebe como isso de repente fala comigo e com você hoje? Porque fala de uma situação muito normal, muito humana, uma situação vivida dentro da igreja. Eu procurei mais a fundo e a Bíblia ela não especifica isso, mas aquilo que eu já sabia, eu confirmei ao ler esse texto aqui, que é o seguinte, que provavelmente o grupo que fazia essa distribuição, que partilhava essa ajuda, deveria ser um grupo mais ligado aos apóstolos, um grupo que agia de uma maneira mais informal. Entende o que eu estou dizendo? Era um grupo de voluntários, que agiam de uma maneira talvez mais informal, só que chegou um momento na vida da igreja que essa informalidade começou a não dar muito certo. Por quê? Porque a igreja começou a crescer demais. E nisso nós vemos uma necessidade. A igreja ela necessita ser organizada. A igreja ela necessita fazer as coisas da maneira correta. Não que eles estivessem fazendo errado, de maneira nenhuma eles estavam fazendo errado, mas é a tendência natural. Quando você cresce algo e não há uma organização, a tendência a haver alguma bagunça, a haver alguma desorganização é muito grande. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi quando a informalidade do serviço deles começou a não dar certo mais. Começaram a aparecer os problemas, não estava dando certo. E sabe, gente, é como eu falei antes, a igreja ela tem que ser organizada e esse texto que nós lemos, isso que nós entendemos que aconteceu, ela traz ensinamentos para nós sobre como a igreja deve ser ou como ela deve funcionar, que é importante para nós, como membros do corpo de Cristo, nós entendermos como é que isso funciona. Sabe por quê? Porque pessoas que estão na igreja somente para dar uma ajuda, elas não estão realmente comprometidas com a obra. Elas ainda não entenderam o que é a obra de Deus. Não entenderam a responsabilidade ou o peso e a responsabilidade que existe quando você diz que você vai trabalhar para o Senhor. A igreja, meus irmãos, ela precisa ter entendimento. Eu sempre digo que o que a gente faz aqui, a gente faz com entendimento. A gente não faz porque a gente acha. A gente faz com entendimento, porque a Bíblia é clara. A gente faz com entendimento, porque se você for pensar bem, a pregação do Evangelho é simples. O Evangelho é algo simples. A Bíblia é clara. E é dito muito claramente que Deus, o nosso culto é um culto racional. Então aquilo que nós fazemos com entendimento daquilo que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo. A gente não faz nada dizendo, olha, eu acho que é assim que tem que fazer. Vamos fazer, olha, quem sabe vai dar certo. A gente não faz isso. Tudo que é feito ou que se faz numa igreja tem que ser feito com ordem, com decência, porque está escrito na Bíblia, e com entendimento. Então veja, nós precisamos de gente que entenda o valor de um compromisso real com Deus. Compromisso com a obra, compromisso com o povo. Nós precisamos de gente que entenda, toda a igreja precisa disso, não é só que não, toda a igreja precisa disso. E aí, dada a situação que nós lemos aqui, dessa informalidade que estava começando a não dar certo, aí entra o papel do diácono ou da diaconisa. Aí é que entra essa pessoa. Amados, a palavra diácono, ela vem de uma expressão grega que quer dizer servidor ou ajudador. Então veja, aquele que é um diácono, ele é um servidor, ele é um ajudador. É aquele que sabe, de uma maneira mais prática, ele ajuda nas coisas da igreja. Tá? E talvez você tenha algumas dúvidas com relação a isso, e eu vou explicar isso mais ao longo. Então, por favor, não perca o fio da meada do que a gente vai dizer aqui, tá bem? A gente tem muita gente que ajuda aqui, eu sou muito grato. Mas sabe, gente, o fato é que quando nós pensamos numa pessoa, quando nós levantamos alguém ao diaconato, nós estamos fazendo isso para uma coisa muito prática, muito prática. Porque o diácono, ele ajuda a aliviar a carga do pastor. Mas então veja, o diaconato, ele é um serviço, é algo profundamente espiritual,
e é algo que Deus providenciou para que a igreja funcione nos moldes corretos. Foi Deus quem providenciou isso. Não foi uma invenção humana. E a própria palavra fala, quando os apóstolos chegam e falam, olha, não é razoável. Não é razoável que a gente abandone a pregação da palavra para a gente servir as mesas. Não é que eles não fizessem, não é isso. De maneira nenhuma, não é isso. Não é que eles não fizessem. Mas o que eles estavam querendo dizer ali é o seguinte, olha, se nós temos como pegar pessoas que nos ajudem, não tem sentido a gente ser sobrecarregado fazendo tudo. Até porque a nossa obrigação principal, o nosso trabalho principal é buscar Deus, buscar a presença de Deus, orar por cada um de vocês e buscar em Deus a palavra que a gente tem que trazer, que é uma brutal responsabilidade, por quê? Porque a gente tem que abençoar a vida de vocês. Então, não é razoável que a gente seja sobrecarregado quando pessoas estão disponíveis e servir a Deus é um privilégio, meus irmãos. Servir ao nosso Deus é um privilégio. E aí eles falam, olha, faz assim, ó. Escolham vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, de ajuda. Eles vão ser oficiais da igreja, eles vão nos ajudar com isso. E quanto a nós, consagraremos a oração e o ministério da palavra. Eu já disse aqui antes, eu tenho uma listinha com o nome de todo mundo daqui. E basicamente todo dia eu peço por cada um. Na lista, um por um. Basicamente eu faço isso todo dia. Às vezes, né, eu chego, Senhor, ó, tá aqui, ó, pega aqui. Senhor, toma a vida de cada um deles aqui, abençoa, faz. Porque a vida de vocês está no meu coração. A responsabilidade pela vida de vocês está aqui no meu coração. Então é algo que a gente tem que fazer. E eu digo para você, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Orar por vocês, interceder a Deus, trazer a palavra aqui para vocês é algo que eu sou apaixonado. Eu amo o que eu faço. Então, a gente precisa de ajuda. Então, gente, vamos passar aqui. Quais são as características de alguém que pode ser levantado ao diaconato? Em primeiro lugar, está aqui no verso 3, quando é dito: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Veja, meus irmãos, boa reputação, estar cheios do Espírito e de sabedoria, são coisas que você não esconde. São coisas que você não esconde. Você demonstra isso na tua vida diária. Não tem como você esconder. Aquilo que você é em Deus, não tem como você esconder. Então a gente percebe quando a pessoa ela tem boa reputação, é cheia do Espírito, cheia de sabedoria. Sabe, e além disso, a igreja, percebam como é que a igreja funciona como um corpo. A própria igreja, ela reconhece quem é ou quem são as pessoas de boa reputação, que são cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Tanto é que os apóstolos chegaram e falaram, olha, escolham vocês. Escolham vocês. Vocês sabem quem pode ser. E eles escolheram dentro dessas características, sabe? Por isso que é escrito em 1 Timóteo 3, dos versos 9 a 10, o seguinte: conservando todo diácono, ele conserva o mistério da fé com a consciência limpa. E aí, com relação ainda aos diáconos, também sejam esses primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Exerçam o diaconato. Amados, o mistério da fé diz respeito à verdade revelada pelo Evangelho. A verdade pura e simples do Evangelho. Cristo, Senhor da glória, autor da nossa salvação, aquele que morreu na cruz no meu lugar para que eu pudesse ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, Cristo, é o mistério da fé, sabe? O mistério da fé também fala sobre a igreja verdadeira, aquilo que nós somos em essência. Mas, sabe, não tendo apenas conhecimento, porque, olha, infelizmente, tem muita gente que tem conhecimento. Gente, tem muita gente que, se você encontrar, eles sabem mais da Bíblia do que todos nós aqui juntos. Eu estou me incluindo no meio, tá?
Tem gente que a gente cruza com eles e a gente fala, puxa, sabe muito da Bíblia, só falta o resto. Só falta o resto. Porque só ter conhecimento não adianta se você não tiver o Espírito. Não adianta se você não tiver o Espírito. Então veja, não basta só você conhecer. Tem muita gente que com perdão da expressão, tem muita gente que não passam de imensos fariseus. Eles sabem de tudo, sabem colocar peso nas tuas costas, mas eles mesmos não movem um dedo. E o próprio Senhor Jesus falou isso, né? Ai de vós, escribas e fariseus. Porque põem pesos demasiados na vida dos outros, mas vocês mesmos não movem um dedo. Então, não adianta só você saber, você tem que viver a verdade do Evangelho com boa consciência, você tem que viver a verdade do Evangelho com sinceridade. É para isso que Deus nos chamou. Por isso que é falado aqui, também sejam estes primeiramente experimentados. Eu estou aqui na Inglaterra há 6 anos, eu estou aqui nessa igreja, né, aproximadamente também há 6 anos. E eu fui ordenado ao ministério há mais de 2 anos. A gente está sempre observando. Em bom sentido, a gente está sempre observando. Observando para saber se alguém precisa de alguma coisa. Observando para saber se alguém tem necessidade de alguma coisa, porque é isso que a gente está aqui, já te falei. Mas também observando quem tem uma palavra que é muito esquecida nos dias de hoje, que é uma coisa chamada vocação. Sabe, gente, nós que pertencemos a Cristo Jesus, cada um de nós aqui, que um dia rendemos o nosso coração ao senhorio de Cristo, nós temos uma vocação em Cristo Jesus para ser cumprida, o que deve ser cumprida. Então, gente, a gente observa, eu observo, a gente vê, a gente conversa, a gente vê as hipóteses, vê quem tem futuro, sabe? Vê quem tem, puxa, olha, né? Vê quem tem futuro, quem tem, né, olha, aquele irmão, aquela irmã, a gente observa, a gente está sempre fazendo isso no bom sentido, pelo amor de Deus, sabe? E aí, gente, a gente chama a pessoa em algum momento para trabalhar com a gente. Isso quer dizer que ela seja infalível? Não. Paulo dizia que ele era o maior dos pecadores, né? Eu digo a mesma coisa de mim mesmo. Eu sou a pessoa mais imperfeita que vocês vão encontrar aqui dentro dessa igreja. Eu sou imperfeito demais, eu sei disso. Então veja, a questão de você servir não tem a ver com você ser infalível, porque ninguém aqui é perfeito. Começando por mim, nenhum de nós aqui é perfeito. Todo mundo erra. Todos nós erramos. Mas sabe qual é a diferença? A diferença está em onde a gente põe o nosso coração. A diferença está onde o nosso coração está, o que o nosso coração deseja realmente, o que o nosso coração quer, pelo que o nosso coração sofre, pelo que o nosso coração sente, almeja, deseja. E se esse desejo do nosso coração é fazer a vontade de Deus, isso é fantástico, isso é extraordinário e é isso que conta. Sabe como é que é o nome disso? Maturidade. Maturidade. A igreja ela tem necessidade de pessoas que sejam maduras na fé, porque pessoas maduras na fé conseguem levar outras pessoas ao caminho certo do Evangelho, e pessoas maduras na fé produzem outras pessoas que também são maduras na fé. É assim que a igreja funciona, sempre funcionou e é assim que tem que ser. A igreja precisa de pessoas maduras na fé, e por isso agora eu falo de você, minha irmã, você não é perfeita. Você não é infalível, assim como nenhum de nós é. Mas a verdade é que eu, a Adriane, que é minha esposa, e eu creio que todos nós aqui, como foi lido no texto, eu creio que todos nós aqui podemos dar testemunho de você, minha irmã, como uma pessoa firme e madura na fé, que já passou por muita coisa na vida, mas permaneceu firme e permanece firme na rocha que é Cristo, que é honesta no seu proceder diário e que dá bom testemunho. Eu dou testemunho, a Adriane dá testemunho, e eu creio que a igreja dá testemunho que a nossa irmã Sandra ela é firme, madura na fé, honesta em tudo que ela faz, e ela sempre deu bom testemunho aqui na igreja.
Eu dou esse testemunho aqui para todos vocês. Sabe, gente, tem algumas perguntas, até baseadas no texto, que eu gostaria de explicar para você. Perguntas que são óbvias. Por quê? A primeira delas o texto obviamente fala de homens, né? Escolhei 7 homens, tá? Você não vai encontrar religião nenhuma neste mundo que ponha a mulher no lugar certo como o cristianismo põe. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos? Apareceu para quem? Para quem? Eu sou meio surdo, fala alto, por favor. Mulheres. Ele apareceu para mulheres. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Jesus, Deus, ele coloca a mulher no patamar correto, naquilo que ela é. Deus é o único que coloca ou dá à mulher a honra que lhe é devida como criação, como filha dele. Então Deus trata a mulher assim como ele trata o homem, colocando-os em lugar de honra de acordo com aquilo que eles são, homem e mulher. Com posições diferentes, com características diferentes, com atributos diferentes, mas para que nessas diferenças, homem e mulher se completem. Homem e mulher, nas suas diferenças, se completam. Coloca 2 pessoas que são absolutamente iguais juntas. Você acha que vai fazer alguma diferença? Não vai. Eu vou dizer para você que não tem nada na Bíblia que impeça a gente de ordenar uma mulher como uma oficial, ou uma oficial da igreja. Tá, no caso aqui, um diácono, uma diaconisa, uma oficial da igreja. Para mim é muito claro, por mais que existam certas coisas que possam pôr alguma dúvida e a gente deva pensar mais a respeito, mas para mim é muito claro que a gente pode levantar uma mulher ao diaconato. E tem uma coisa muito interessante, porque nós falamos que Deus, Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para mulheres, depois ele apareceu para os discípulos. A Bíblia ela é cheia de exemplos de homens e mulheres valorosos ou valorosas que deram a sua vida para Deus, que deram a sua vida para o serviço da igreja. A Bíblia é cheia de exemplos, então eu não tenho porquê. E é interessante, tem um exemplo que é muito interessante, que está em Romanos 16:1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Sabe o que significa esse servindo no original? No grego? Diácono. Se você for ver esse texto aí no grego, você vai ver que a palavra servir, na verdade, é diácono. E o grego tem algumas características linguísticas que tornam ele muito diferente do português. Então, ele não dá margem a você pensar em outra coisa, a não ser que Fibe era uma diaconisa na igreja. Amém. A outra pergunta que você talvez pense, olha, o texto fala que a igreja cresceu, e por ela crescer é que ela precisou de ordenar diáconos, e eles ordenaram logo 7, então imagino que devia ser muito trabalho. Nós somos uma igreja pequena. Para que a gente precisa de um diácono? Porque, veja, a questão nunca vai ser o tamanho da igreja. Nunca. Uma igreja grande, com 200, 300, 400, 500, 1000 pessoas, ela tem o mesmo valor diante de Deus do que uma igreja com 10 pessoas, uma igreja com 5 pessoas. Deus, ele não trabalha dessa maneira, com números. Deus não trabalha baseado em números. Nunca foi. E aí, gente, a gente passa para aquele ponto em que a igreja não é um prédio. Deixa eu dizer para você, igreja não é o prédio. Na hora que nós terminarmos esse culto e nós sairmos daqui, aqui não vai ser a igreja, aqui vai ser só um prédio. Igreja, meus irmãos, é pessoa. Igreja são pessoas. Igreja é um lugar de acolhimento, igreja é um lugar de ajuda, igreja é um lugar de amparo. Igrejas são pessoas. Pessoas, não o prédio.
e de uma certa maneira nem a organização que a gente tenta dar. A igreja não é isso aqui, não é data show, não é computador, não é nada disso. Igrejas são pessoas. E se a gente não tivesse nada disso, mas a gente estivesse reunido num lugar para orar juntos, falar da palavra de Deus juntos, meditar em Cristo e dividirmos os fardos uns dos outros, nós seríamos igreja. Amém, gente? Porque igrejas são pessoas, igreja é o lugar onde pessoas são orientadas na palavra e elas crescem no conhecimento de Deus. Se não acontecer isso, não acontece igreja, não existe igreja, não é igreja. Você pode dar o nome de qualquer coisa, parque, clube, ajuntamento de pessoas, reunião social, menos igreja, não há. Sabe, gente, é na igreja que a gente ouve falar, sabe do quê? Dos Deus maravilhoso. Desse Deus maravilhoso que a gente conhece. É na igreja que a gente ouve falar desse Deus maravilhoso que mandou o Filho dele para morrer no teu lugar e no meu lugar, para que a gente pudesse ter intimidade com ele, para que a gente pudesse ter relacionamento com ele. É na igreja que nós ouvimos falar desse Deus maravilhoso, sabe? É na igreja que nós ouvimos falar que Deus ele abre as portas, ele oferece um convite para que nós vivamos com ele, que nós vivamos em intimidade, em relacionamento com ele, não só hoje, mas para sempre. Porque veja, meu irmão e minha irmã, o teu destino não é aqui. O teu fim não é aqui, o teu fim é na glória junto com Cristo. Amém? O teu destino final não é aqui, o teu destino final é na glória junto com Cristo. Se você abrir o seu coração para Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e Salvador, para que Ele possa guiar a sua vida, para que Ele possa transformar a sua vida a cada dia, nem que seja uma pedrinha de cada vez, para que no final, lá no final, se você fechar os olhos nessa eternidade, né, nessa realidade e abrir os olhos em outra eternidade, você ouça Jesus, você veja Jesus abrindo os braços para você e ouça Jesus dizendo: servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Amém? Porque é isso. E é isso que a igreja é, para isso que a igreja serve. Para falar desse Deus maravilhoso que, sinceramente, às vezes é muito difícil viver. É tão difícil viver às vezes. Não é? Para terminar, eu quero ler para você o que está em 1 Timóteo 3, capítulo 13, que diz assim: pois os que desempenharem bem o seu diaconato alcançam para si mesma justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Servir a Deus traz recompensas para você e para mim. Eu conheci um pastor há décadas atrás que ele dizia o seguinte: Deus não deixa nada a dever para ninguém. Você nunca vai ter uma dívida, né? Dívida entre aspas, com Deus, que Deus não paga. Então Deus não deixa nada a dever para ninguém. Então, Sandra, e você, meu irmão e minha irmã, que nesses dias tem nos ajudado aqui, e pelos quais eu já disse que eu sou grato, eu queria que você soubesse que Deus ele vai recompensar você. Amém? Existe uma recompensa da parte de Deus para você. Sandra, você que está sendo levantado ao diaconato hoje, existe uma recompensa da parte de Deus, está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o passo que você está dando, e há uma recompensa da parte de Deus para você, porque Ele é fiel. Amém? Então, gente, eu termino dizendo isso para você. Deus, Ele é fiel. E eu queria então convidar a nossa irmã Sandra, queria convidar a Adriane. Sandra, que nós vamos orar por ela. E a Adriane, eu peço que ela esteja aqui, não só como minha esposa, mas também como representante de todas as mulheres aqui dessa igreja. Tá? E nós vamos estar orando por ela, nós vamos estar pedindo a bênção de Deus sobre ela e a unção do Espírito Santo sobre a vida dela, em nome de Jesus. Você pode se sentar? Eu queria pedir à igreja que ficasse de pé. Nós vamos estar orando, eu vou estar impondo as mãos sobre a vida da nossa irmã e pedindo a Deus que Deus cele isso com o Espírito Santo dele. Então, nisto, eu peço que você concorde comigo, que você diga amém para isso, para que nós nos alegremos com isso que vai ser feito aqui. Torna a dizer, o que nós estamos fazendo aqui hoje é algo profundamente espiritual. E Deus, Ele está por detrás disso, tá bem?
Meu Deus, meu Pai. Eu quero nesse momento, ó Deus, apresentar a vida da tua filha Sandra diante da tua presença. Ela, ó Deus, que no seio da tua igreja, no convívio da tua igreja, tem demonstrado todas essas características que nós já falamos aqui. E que nós agora temos o prazer, ó Deus, de ordená-la ao diaconato desta igreja, da Igreja Cristã Nova Aliança. Meu Pai, que ela, como diaconisa da igreja, ela venha cumprir com temor a Ti e fidelidade todo o trabalho de Deus na vida dela, em nome de Jesus. Que o Senhor venha derramar sobre ela a unção do Teu Espírito Santo para que ela possa exercer o diaconato dela, ó Deus, com toda liberdade, com poder e autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós, como corpo de Cristo, nós a abençoamos. Nós a abençoamos. E nós declaramos que ela agora ela passa a ser uma oficial da igreja, diaconisa da igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus, amém? Aleluia. 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 Estendam suas mãos aqui que eu quero orar por cada um de vocês. Nós vamos estar terminando aqui este culto em nome de Jesus. Tá? Qualquer coisa agora que vocês precisarem, falem com ela. Tá? Falem com ela. Eu já disse para ela que eu vou tirar um mês de férias. Quem vai cuidar da igreja vai ser ela. Tá? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esta festa maravilhosa que nós tivemos aqui. Que eu creio, ó Deus, que é selada nos céus, ó Pai, com a unção do Teu Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque hoje a Tua igreja deu mais um passo para frente. E te pedimos que o Senhor venha confirmar tudo aquilo que nós fazemos aqui, passo a passo, Senhor, com a Tua bênção maravilhosa, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. E eu te peço agora, ó Deus, que o Senhor vá, ó Deus, à frente de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que o Senhor abençoe a semana de cada um deles. Que o Senhor vá à frente de cada um deles, ó Deus, livrando-os, ó Deus, de toda armadilha de Satanás, de todo problema, de toda armadilha, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor vá atrás de cada um deles, protegendo-os do mal, ó Deus. Que o Senhor vá à esquerda e à direita deles, ó Deus, impedindo-os de saírem para a esquerda ou para a direita. Eu te peço isso em nome de Jesus. E que teu povo seja abençoado, Pai. Que o teu povo possa ver, ó Deus, a tua presença nessa semana. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.